A economia está passando por um momento desafiador. Os trilhos estão tortos e o mundo está sendo afetado por uma inflação que fez disparar os preços dos alimentos, combustíveis e até mesmo dos remédios. Os Estados Unidos estão à beira de uma recessão, enquanto a taxa de juros do país parece não dar trégua, continuando a subir. É uma crise preocupante, sem dúvida. E para piorar ainda mais, há indícios de que algo ainda mais grave possa estar no horizonte. Mas aqui vem a reviravolta interessante. Talvez isso possa, de alguma forma, ser uma coisa boa. Estranho, né? Vamos desvendar essa ideia intrigante ao longo desse vídeo. A atual crise econômica pode se aprofundar ainda mais. Você deve estar se perguntando como alguém pode enxergar algo positivo em uma situação tão complicada. Vamos explorar essa perspectiva e verificar se ela tem algum fundamento sólido e justificável. Podemos argumentar que, agora voltando à origem dessa polêmica, a afirmação do tal Mansi, afinal, de onde ele tirou essa ideia de que uma crise ainda pior pode ser algo benéfico? Especialmente em um momento em que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades, com a renda cada vez mais apertada e até mesmo as compras simples no supermercado se tornando um desafio, seja para famílias grandes ou pequenas. Surpreendentemente, essa afirmação polêmica veio de uma conversa com seus seguidores no Twitter. Um internauta questionou: "Você ainda acredita que estamos prestes a entrar em uma recessão?" E a resposta de Mansi foi impactante e intrigante. Ele disse: "Eu acho que sim, mas na verdade isso pode ser algo positivo. Está chovendo dinheiro em idiotas há tempos demais, e algumas falências precisam acontecer. Simples assim." Essa frase estranha, "tá chovendo dinheiro em idiotas", chama a atenção, mas há uma explicação. Provavelmente ele está se referindo à expansão monetária dos Estados Unidos que ocorreu entre 2020 e 2021, em resposta à crise sanitária. Essa expansão monetária é basicamente uma impressão desenfreada de dinheiro, onde trilhões de dólares foram injetados na economia americana e mundial. Essa expansão monetária tem sido apontada por muitos como uma das razões para a atual inflação, que está afetando não apenas os Estados Unidos e o Brasil, mas também a Europa, Rússia e até países asiáticos. Essa medida foi adotada como resposta ao bloqueio econômico implementado em 2020, quando a maioria das pessoas teve que ficar em casa, sem poder trabalhar. Os governos precisaram agir para atender às necessidades básicas das pessoas, principalmente no que diz respeito à alimentação. No entanto, como efeito colateral, a demanda por produtos disparou em todo o mundo durante 2020, dando início a um cenário de alta inflacionária. Agora vamos falar sobre o que não está acompanhando o ritmo crescente da demanda. Como mencionei anteriormente, a oferta foi afetada devido ao fechamento quase completo das indústrias e do comércio, ou pelo menos a operação em capacidade reduzida. Essa redução na oferta, somada a uma demanda crescente, resultou em um aumento nos preços, ou seja, inflação. E não é só isso. As cadeias de abastecimento, como a de energia e semicondutores, ainda não se recuperaram aos níveis pré-março de 2020, quando essa crise teve início. Esse desequilíbrio só agravou a situação. Para lidar com essa inflação crescente, uma das soluções é o ajuste da taxa de juros. O Banco Central americano já anunciou que aumentará essa taxa até que a inflação atinja um nível considerado satisfatório. No entanto, a inflação não é o único problema dessa crise. A recessão também bateu a porta, inclusive nos Estados Unidos. A combinação de inflação e recessão é um desastre completo, resultando naquilo que chamamos de estagflação, um pesadelo para qualquer país. Esse cenário negativo, o desemprego, se torna um fator crucial que está arrasando a economia para baixo. Mas, surpreendentemente, essa não é a verdadeira razão. E aqui entra a parte controversa da afirmação de Lobos, a ideia de que uma recessão pior pode ser algo bom. Pode parecer estranho à primeira vista, especialmente para nós brasileiros, que enfrentamos uma alta taxa de desemprego persistente, apesar da queda gradual. No entanto, devemos lembrar que a realidade americana é diferente, especialmente a partir de 2020. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está em torno de 5,9%, um patamar semelhante ao que era antes de todas as crises de 2020. Parece contraditório, mas essa afirmação faz sentido quando olhamos para a sociedade americana neste período. A rápida transição para o home office trouxe a possibilidade de trabalhar remotamente, eliminar o trânsito e até definir horários mais flexíveis.
Mas essa fase de trabalho em casa teve seu término em 2020 e parte de 2021. Embora muitos tenham acreditado que o home office seria a norma, o trabalho presencial retornou, até mesmo nas grandes empresas. Assim como a Apple fez em março deste ano, várias grandes empresas compartilharam seus planos para o retorno ao trabalho presencial após 2 anos de home office total. Contudo, esse retorno não é como costumava ser. Agora os funcionários estão trabalhando presencialmente apenas 3 ou 4 dias por semana, com a opção de escolher um dia para trabalhar em casa. No entanto, essa mudança não agradou a todos. Em maio, houve uma onda de insatisfação entre os funcionários e até mesmo entre os altos cargos das empresas. Um exemplo disso foi Ian Goodfellow, diretor do setor The Machine Lane, da companhia, que pediu demissão ao se opor ao retorno ao escritório. Esse cenário pode confirmar uma afirmação de Elon Musk de que os americanos talvez tenham se esquecido de que é necessário trabalhar duro para ganhar dinheiro. Nos últimos tempos, tem sido comum observar pedidos voluntários de demissão nos Estados Unidos. Os trabalhadores estão deixando seus empregos para forçar os empregadores a oferecerem salários melhores, menos exigências e condições de trabalho mais adequadas. Só em setembro de 2021, cerca de 4 milhões e meio de americanos deixaram seus empregos voluntariamente. Um fenômeno intrigante que ganhou destaque é o chamado movimento antitrabalho, presente principalmente em fóruns na internet. Esse movimento social peculiar envolve usuários que criticam seus antigos chefes e clamam por salários melhores. A BBC até entrevistou uma participante desse movimento que descreveu o ato de pedir demissão como libertador, especialmente após passar por momentos estressantes enquanto trabalhava. Esse movimento não apenas chama a atenção, mas também reforça a ideia de que existem vagas de trabalho disponíveis nos Estados Unidos que não estão encontrando candidatos adequados. Estimativas indicam que há pelo menos 10 milhões de empregos em aberto no país. Esse número já era visível no final de 2020, mas naquela época acreditava-se que a falta de trabalhadores estava relacionada ao generoso auxílio emergencial do governo e ao medo do vírus. No entanto, o que preocupa é que esses fenômenos não sejam temporários. Os bancos americanos temem que isso represente uma nova tendência entre os americanos, o que poderia ameaçar seriamente o crescimento econômico do país, que já está à beira de uma recessão. Mas como essas pessoas que estão pedindo demissão espontaneamente estão se sustentando? Observa-se que a maioria delas já possui alguma reserva financeira ou conta com o apoio de familiares. Isso lhes dá a liberdade de se engajarem nesses pedidos de demissão. E aqui está uma parte crucial do argumento de Loebels. Porque uma crise mais profunda poderia, de alguma forma, ser positiva. Até agora, exploramos a formação da atual inflação, que está corroendo as finanças, não só dos brasileiros, mas também dos americanos e pessoas em todo o mundo. Uma possível solução para esse problema seria, paradoxalmente, enfrentar uma crise. Para Loebels, empresas que já estão enfrentando dificuldades financeiras podem não sobreviver a uma crise global futura. O panorama é preocupante e a situação ainda pode se agravar. A abordagem de algumas empresas, como a Apple, em março deste ano, sinaliza uma mudança no retorno ao trabalho presencial após cerca de 2 anos de home office absoluto. No entanto, essa volta ao escritório apresenta uma reviravolta interessante. Os funcionários agora trabalham presencialmente apenas 3 ou 4 dias por semana, com a liberdade de escolher um dia para ficar em home office. Mas, surpreendentemente, isso não agradou nem aos colaboradores, nem aos altos executivos. Aconteceu em maio. Ian Goodfellow, diretor da área The Machine Lane da empresa, se opôs à decisão de tornar o trabalho presencial novamente obrigatório e, em resposta, pediu demissão. Esse cenário controverso pode estar alinhado com uma declaração de Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele observa que uma economia em constante prosperidade e crescimento excessivo pode levar a uma má alocação de recursos humanos. Além disso, incentiva um consumo desenfreado em produtos que talvez não sejam tão essenciais. Musk também não hesita em criticar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alegando que o governo atual não está agindo de forma decisiva para enfrentar a crise, ao contrário do que acontecia no governo anterior de Trump. Em relação à impressão de dinheiro, Musk questiona a estratégia de injetar trilhões de dólares na economia. Para ele, essa medida pode ser arriscada, pois, de certa forma, cria dinheiro do nada, sem uma base sólida.
Vale notar que Elon Musk já demonstrou acertos em suas previsões econômicas, como quando antecipou uma possível deterioração da economia global durante outono e inverno de 2022. Aqui estamos nós, no inverno. De fato, em junho deste ano, o Banco Central americano reconheceu que, para controlar a inflação, uma recessão pode ser inevitável. Embora esse seja um cenário caótico que assuste a todos, especialmente os mais vulneráveis, como os brasileiros e americanos de baixa renda. Musk também mantém sua tese controversa. Uma recessão nesse contexto poderia ser benéfica. Ele argumenta que, em meio a uma crise, os recursos naturais e humanos seriam mais bem administrados, uma vez que se tornaria mais escassos e valiosos, diferentemente da situação atual, onde ele acredita que esses recursos estão sendo desperdiçados e mal utilizados, alimentando um consumo desenfreado e exacerbando a inflação. No entanto, essa crise traz consequências severas. Startups que um dia prometiam ideias revolucionárias agora enfrentam um desafio inflacionário e um futuro incerto. No entanto, em meio a essa turbulência, a economia poderia encontrar um caminho mais sustentável. Uma crise controlaria o consumo de recursos, incentivando economias e uma utilização mais racional. Gastos e investimentos seriam mais estratégicos, contribuindo para um crescimento sólido e duradouro. Essa visão de Musk, o homem mais rico do planeta, pode parecer simplista para alguns. Afinal, falar sobre uma recessão ser necessária para consertar a economia pode soar abstrato para uma mãe de família que luta para fazer as compras do mês com um orçamento apertado. Mas, de qualquer maneira, parece que a crise não terá um fim iminente, seja daqui a um mês ou 3. Eventualmente, a economia se recuperará. Resta-nos torcer para que esse momento chegue o mais rápido possível. E caso você queira descobrir como eu produzo esses vídeos, como criei um negócio na internet e vivo disso, independente da idade, criei uma aula gratuita. Ela está disponível no primeiro link da descrição. O mundo está caótico, mas ainda há surpresas reservadas. Uma delas é a possível invasão da China sobre Taiwan, uma ilha crucial para a economia mundial. Quer saber mais sobre esse conflito que está sendo pouco abordado? Clique no vídeo que está surgindo na tela agora e eu vou te contar tudo. Por enquanto, é isso, pessoal. Um forte abraço e bons negócios!